Olá, tudo bem? Meu nome é André Momberger, sou vice-presidente de economia da ACI e eu queria fazer um comentário um pouco diferente do que eu venho fazendo nos últimos vídeos, principalmente ligado à expectativa econômica. Obviamente que quando pegamos os dados relativos à expectativa de PIB, expectativa de inflação, expectativa de taxa de juros, que são o que a gente chama de componentes macro, que desenham o macroambiente, nós temos uma expectativa em relação a isso. Como esses dados me parecem absolutamente controlados no Brasil, nos últimos. Nem é no governo Bolsonaro, já vem de uma herança do governo Temer, e dentro de um viés, dentro de uma tendência, não me parece que repetir esses dados tenha alguma relevância no aspecto da expectativa. E já explico por quê. Vejamos, taxa de juros. Nós tínhamos uma expectativa até pouco tempo atrás de 6, ela caiu para 5,5, caiu para 5,25, e nesse momento, se pegarmos a pesquisa Focus, já identificamos a possibilidade, inclusive, de expectativa abaixo dos 5, o que traz para o Brasil um cenário absolutamente inédito de taxa de juros. Ao mesmo tempo, uma inflação absolutamente controlada. Isso o que trouxe? Mais confiança dos bancos em baixar a sua taxa de juros, principalmente no crédito imobiliário, que é um setor, um grande fomentador de empregos e de movimentação de dinheiro. Então já temos uma expectativa positiva em relação a isso. E é o primeiro aspecto que eu acredito que para o final do ano, mas com um pouco mais de ênfase para 2020, a gente já tenha claros sinais de melhoria econômica. E falar de reforma da Previdência, falar de guerra comercial Estados Unidos e China, que inclusive abordei no nosso último vídeo, também me parece redundante e repetitivo, porque é mais do mesmo. Então, a grande mídia, o noticiário, acaba sempre trazendo um pouco desse aspecto para tentar explicar a fenomenologia, ou seja, as movimentações de mercado, em cima do que acontece em relação a esses dois grandes temas. Não que não sejam importantes, não quero reduzir a importância dos temas, são realmente importantes, mas nesse momento eu me tornaria repetitivo. Eu queria muito chamar a atenção para o cenário micro. E aqui eu me refiro a alguns pontos que eu já vou elencar e vocês vão entender do que eu estou falando e a importância deles para esse cenário otimista positivo para 2020. Primeiro deles, eu não conhecia o ministro Tarcísio Gomes, que é o ministro da Infraestrutura, até a nomeação dele para o ministério. Tenho acompanhado o trabalho do ministro e estou impressionado com a capacidade técnica, mas principalmente com a capacidade de execução. Ele tem um amplo conhecimento da necessidade do investimento em infraestrutura no Brasil, mas, além disso, ele tem uma capacidade de execução e de tornar essa execução profunda. Eu não tenho a menor dúvida que o ministro Tarcísio será um dos grandes destaques desse governo, não só do ponto de vista de entrega, mas do ponto de vista de efetivamente tornar as coisas melhores no Brasil. Outro ponto micro que eu queria chamar a atenção de vocês é em relação ao nosso secretário Paulo Ibel, que eu tive a satisfação de entrevistá-lo num dos últimos almoços que tivemos na CI, que já teve a MP da Liberdade Econômica aprovada, com mais de 150 itens que vão destravar a vida do empresário, do empreendedor brasileiro, que nem preciso comentar sob o ponto de vista dessa importância. Salim Matar, que é o secretário das privatizações, que sou fã, confesso, presidente da Localiza, grande empresário, não precisa provar nada para ninguém, resolveu doar-se para o Brasil para comandar uma agenda de privatizações e também de diminuir o tamanho do Estado, principalmente na questão dos imóveis. O Estado brasileiro tem muitos imóveis e tem muito dinheiro parado, então tem que transformar isso em caixa também. Mas tem dois outros secretários que me chamam muito a atenção. O primeiro deles é o Marcos Troy, que inclusive estará no nosso almoço do dia 22 de outubro, né, na comemoração dos 99 anos da CI. É um dos grandes responsáveis por ter costurado todo o acordo com a União Europeia e não para por aí.
ele vem trabalhando arduamente para melhorar as relações comerciais do Brasil com o resto do mundo. Isso, sem dúvida nenhuma, vai trazer abertura de comércio, vai trazer dinheiro, vai melhorar a balança comercial. E tem um aspecto fantástico em cima disso, do ponto de vista lá na frente de movimentação financeira. E, por fim, não menos importante, eu queria chamar a atenção para a nomeação do atual presidente do Banco Central, neto do nosso valoroso Roberto Campos, que tem um item que, para mim, é o principal de todos. Ele acredita que o mercado de capitais brasileiro é o grande fomentador econômico. Bom, o presidente do Banco Central, tendo essa crença, obviamente, ele não vai descuidar dos aspectos que o Banco Central precisa se preocupar, controle de inflação, taxa de juros, tudo mais. Mas o fato de acreditar que o mercado de capitais brasileiro é o grande fomentador econômico traz uma perspectiva de funding novo, traz uma perspectiva de empresas cada vez mais investindo e, principalmente, o próprio brasileiro tendo a capacidade de participar disso como acionista dessas empresas. Então, vamos lá, vamos resumir de novo. Um grande ministro da infraestrutura, um grande secretário de privatização, um grande secretário trabalhando em cima da desburocratização dos processos no Brasil, um grande secretário alinhavando todos os processos, relações comerciais do Brasil, e ainda um presidente do Banco Central preocupado em fomentar o mercado de capitais brasileiros, eu não tenho dúvida nenhuma que, independente do noticiário, independente dos grandes temas que se discutem, essa agenda microeconômica ela vai caminhar. E ela caminhando, ela certamente vai elevar o Brasil para um outro patamar. Podem contar com um 2020 muito interessante e não se espantem se tivermos um crescimento acima de 3% no próximo ano. Espero que tenham gostado e vejo vocês em nosso próximo vídeo. Até lá!